E se os seus poetas favoritos, sei lá, aqueles que a gente estudou na escola e que já se foram há muito tempo? E que a gente admira tanto. Isso. E se eles pudessem, de repente, voltar a escrever? Do nada, sabe? É uma ideia que mexe com a gente, né? E é exatamente essa a premissa da nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar numa obra que causa polêmica e fascínio há quase um século. O livro Parnaso de Além-Túmulo. Basicamente, é uma antologia poética com 259 poemas. A questão é a quem eles são atribuídos. Certo, são 56 grandes nomes da poesia em língua portuguesa. Castro Alves, Cruz e Souza, todos já falecidos na época da publicação, em 1932. E o mais incrível, todos teriam sido escritos pela mão de um único homem. Um médium brasileiro, o Chico Xavier. Então, o que a gente se propõe a fazer aqui é investigar isso a fundo, entender a figura do médium, que é uma peça-chave, né? Exato. E analisar a suposta evidência que estaria nos próprios versos. E qual era a mensagem por trás disso tudo? É uma história cheia de reviravoltas. Bom, então vamos começar por essa peça-chave, o Chico Xavier. Porque a história de vida dele, por si só, já cria um contraste que é o centro de toda a discussão. Com certeza. Ele nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Família muito, mas muito pobre mesmo. E a educação formal dele foi bem limitada, pelo que eu li. Extremamente limitada. Ele só conseguiu cursar o primário. Peraí, só o primário? Só o primário. E a partir dos 8 anos de idade ele já estava trabalhando. Em condições bem duras, sabe? Primeiro numa fábrica de tecidos, depois no comércio. Ou seja, o acesso dele a uma cultura literária, a livros, a um estudo mais aprofundado de poesia, era quase zero. Praticamente nulo. E essa é a pergunta fundamental que todo mundo faz. Como isso seria possível? Exato. Quem que escreveu o prefácio da primeira edição, usa exatamente esse argumento. Ele descreve o Chico da época como, abre aspas, um quase adolescente sem lastro, portanto de grande cultura e treino poético. Um garoto sem bagagem para criar algo tão complexo. Exatamente. O que é fascinante é que a aparente limitação do médium, a falta de instrução dele, é apresentada como a maior força do argumento. É um paradoxo, né? Quanto menos preparado ele parecia, mais impressionante o fenômeno todo se tornava. Precisamente. E o que o próprio Chico Xavier dizia sobre como ele escrevia esses poemas? Ele se sentava e compunha como um escritor normal? Longe disso. Na introdução do livro, numa parte chamada Palavras Minhas, ele descreve um processo totalmente passivo, quase como se ele fosse uma ferramenta. Uma ferramenta. Sim. Ele relata não ter nenhum controle intelectual sobre o que estava sendo escrito. As sensações que ele descreve são muito físicas, muito vívidas. Que tipo de sensações, por exemplo? Ele fala em sentir uma vigorosa mão que guiava dele com uma força que ele não conseguia resistir. Nossa. Outras vezes, era como se um volume material, tipo um livro invisível, aparecesse na frente dele e ele só copiava o que via. E ele também não falava de ouvir vozes? Sim, ou como se uma voz ditasse os versos direto no ouvido dele. Ele chega a mencionar fluidos elétricos no braço e no cérebro, e a sensação de estar fora do próprio corpo. Uau, isso é muito intenso. E ele não tinha nenhuma ideia do que ia escrever antes de começar? Nenhuma. Ele descreve a escrita como de jato, ou seja, torrencial, de uma vez só, sem planejamento, sem raciocínio. De jato? E aqui entra um detalhe que eu acho absolutamente incrível. Ele conta que, muitas vezes, depois que o poema estava pronto no papel, nem ele nem os amigos que estavam com ele entendiam certas palavras. Como assim? Eles precisavam pegar um dicionário para procurar o significado de termos que ele mesmo tinha acabado de escrever. Isso é um argumento forte, mas... Por outro lado, um crítico poderia dizer que essa é uma história impossível de verificar. É a palavra dele contra o ceticismo do mundo, né? Sem dúvida. E é por isso que os defensores do livro voltam sempre para a única evidência que pode ser analisada objetivamente por qualquer um: o texto em si. A prova estaria ali, nos poemas? A tese deles é essa: esqueça a história do médium por 1 minuto e apenas leia. A prova estaria ali. E que prova seria essa? A qualidade dos versos. Mais do que a qualidade, a diversidade.
O argumento central é que o livro não tem um estilo único. Ele não soa como um autor tentando imitar outros. Ah, entendi. Pelo contrário, ele soa como um desfile de vozes completamente distintas, sabe? Cada uma com suas manias, seu vocabulário, seus temas preferidos, como se cada capítulo fosse escrito por uma pessoa diferente. Ok, então vamos para essa análise. O prefaciador dá exemplos concretos disso. Sim, e é isso que torna o argumento tão interessante. Ele faz uma espécie de tour guiado. Por exemplo, ele pega os versos atribuídos a Casimiro de Abreu, o poeta ultrarromântico. Certo. E os versos são: "Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar." Dá pra sentir a melancolia, né? É quase uma música triste e bonita. Bem a cara dele, o poeta da saudade, de Meus 8 anos. Totalmente. Mas aí você vira a página e o tom muda completamente. E ele vai pra quem? Ele salta para Castro Alves. E os versos são: "Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer." Nossa, a atmosfera muda mesmo. Sai aquela melancolia suave e entra um tom grandioso, filosófico, quase épico. Exato. É o estilo do condoreirismo. Condoreirismo. Lembro das aulas de literatura. Era aquele estilo mais engajado, social, não era? Isso mesmo. Era a poesia de fôlego grandiosa, focada em grandes causas sociais como a abolição. O nome vem do condor, a ave que voa alto. A poesia dele tinha essa visão de cima, né? E os versos do Parnaso capturam isso. E depois ele vai para qual estilo? Depois, ele passa para o simbolismo de Guerra Junqueiro. Outra mudança radical. O simbolismo é mais vago, musical, focado nas sensações. Perfeito, e veja o que o livro apresenta. Pairava na amplidão estranho resplendor. A natureza inteira, em lúcida poesia, repousava, feliz nas preces da harmonia. A musicalidade, as imagens, é puro simbolismo. Impressionante a variedade. Mas ele guarda o caso mais chocante para o final. Aquele que, segundo ele, seria a prova definitiva. Deixa eu adivinhar. Augusto dos Anjos. Exatamente. Peraí, Augusto dos Anjos, cara, eu lembro de ler aquilo na escola. Era uma poesia estranhíssima, quase doentia. Sim. Cheia de palavras científicas, falando de vermes, matéria em decomposição. Era única. Como alguém conseguiria imitar aquilo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Reproduzir o estilo dele, com aquele vocabulário esdrúxulo e aquela visão de mundo pessimista, seria um desafio para o maior dos poetas. E o que o livro atribui a ele? Bom, ouve só isso. Descansa agora vibrião das ruínas. Esquece o verme, as carnes, os estrumes. Vibrião, verme, estrumes, meu Deus. É ele, a assinatura tá toda aí. A linguagem cientificista, o tom mórbido, é inconfundível. Faz pensar, né? Muito. Como um rapaz sem estudos, lá de Minas Gerais, poderia não só conhecer a fundo um poeta tão peculiar, mas replicar a voz dele com essa precisão. E esse é o clímax do argumento. A questão que fica no ar é: a gente está lidando com um imitador genial, talvez um dos maiores da história, que surgiu do nada, sem treino nenhum. Ou com o fenômeno que o livro alega ser, os próprios poetas continuando a sua obra. O livro joga esse enigma no colo do leitor. Exato. Ok, então a evidência, segundo o livro, está no próprio texto, na variedade impressionante das vozes. Mas a história não para por aí. Acontece que uma dessas vozes pertenceu a alguém que, em vida, foi um dos primeiros a analisar e até a estranhar essa obra. Essa parte é uma reviravolta inacreditável. É um dos aspectos mais fascinantes de toda a saga do Parnaso. Envolve a figura de Humberto de Campos. Isso. Ele era um escritor muito famoso na época, jornalista, cronista, membro da Academia Brasileira de Letras, uma voz respeitadíssima. E o que ele tem a ver com isso? Bom, quando a primeira edição do livro saiu, em 1932, Humberto de Campos escreveu sobre ela no Diário Carioca. Ele analisou a obra. Sim, ele estava intrigado, talvez um pouco cético. Ele notou a fidelidade dos estilos e basicamente expressou o espanto dele com o fenômeno. Ele não sabia como explicar. Certo, um crítico importante analisando a obra. Até aí, normal.
onde está a reviravolta? A reviravolta é que Humberto de Campos morre em 1934, 2 anos depois. Ah, E em 1935 sai a segunda edição do Parnaso de Além-Túmulo. E essa edição vem com um prefácio novo, um prefácio novo. intitulado De Pé os Mortos. E o autor que assina é o espírito de Humberto de Campos através do Chico Xavier. Não acredito. Isso parece roteiro de filme. O crítico que analisou a obra acaba, depois de morto, escrevendo a introdução da edição seguinte. Exatamente. O observador se tornou parte do fenômeno observado. E o conteúdo desse prefácio póstumo é extremamente poderoso. Imagino. É como se ele estivesse respondendo do outro lado da vida às dúvidas que ele mesmo tinha. Ele escreve, por exemplo, hão de estranhar que os mortos prossigam com as mesmas tendências. Ele encara o ceticismo de frente. E o que mais ele diz? Qual é a mensagem principal disso? A mensagem é que o livro não é só uma curiosidade literária. Ele é apresentado como uma resposta necessária a uma crise de sentido no mundo. Uma crise de sentido. Humberto de Campos argumenta que as filosofias e as religiões da Terra se mostraram impotentes para resolver o problema do nosso ser e dos nossos destinos. Havia um vazio, um desespero. E o título De Pé os Mortos é bem forte. É um chamado. É como se ele dissesse: já que as instituições dos vivos falharam em dar esperança, que os mortos se levantem para consolar a humanidade. A obra, então, muda de caráter. Deixa de ser sobre poesia e passa a ser sobre propósito? Exatamente. Ela se transforma num manifesto de esperança, afirmando que a vida continua, que a individualidade, os talentos, as paixões, tudo sobrevive à morte. Então, o livro, que começou como um enigma literário, passa a ser uma obra de consolo com uma missão espiritual bem definida. Precisamente. A mensagem final que o prefácio dele transmite é que a humanidade, que ele via como sofredora, poderia encontrar nessas vozes do além um caminho consolador da sublime esperança. O propósito maior seria provar, através da arte, que a morte não é o fim. É muita coisa para processar. De um lado, a biografia do Chico Xavier, que torna a autoria dele algo muito difícil de explicar. Do outro, a análise dos poemas, que, segundo os defensores, mostram uma fidelidade estilística que parece quase irrefutável. Exato. E para fechar esse quebra-cabeça, temos a mensagem que a obra quer passar, que vai muito além da literatura, com a chegada da voz de Humberto de Campos. E para a gente fechar, tem uma coisa nos materiais que me deixou pensando. O livro traz poemas atribuídos a Antero de Quental. Sim, um dos maiores poetas de Portugal, uma história de vida trágica. Exato, ele tirou a própria vida. E nos versos que o Parnaso atribui a ele, a voz que fala é de uma angústia profunda, um arrependimento. Sim, é um poema muito forte. Ele diz algo como: da morte a paz busquei, como se for apossar-me do eterno esquecimento. E em vez de imperturbáveis quietudes, encontrei os remorsos e o tormento. É pesado. Se a gente levar a premissa do livro a sério, mesmo que só como um exercício de pensamento, a implicação disso é gigantesca. Com certeza, porque aí a mensagem não é só que o talento continua. A mensagem é que a consciência continua, com todo o seu peso. A responsabilidade pelos nossos atos não se apaga com a morte. Exato. As lutas morais, as dores, os arrependimentos, tudo isso nos acompanha. Muito maior de aprendizado, de reparação. E nem mesmo um ato tão definitivo como tirar a própria vida seria um ponto final para as consequências das nossas escolhas. É uma ideia que, independentemente do que se acredite sobre a origem do livro, certamente fique ecoando.